Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui, não vou mentir, eu tô nervoso, mas aqui é por um bom motivo, né? Hoje é a nossa estreia do nosso podcast, tá? Esse canal aqui que vai ser para você que tá aí de casa, tem uma vaga aí para conquistar, seja na residência, seja no Enem, seja na OAB, tá? E esse espaço aqui é direcionado para você que queira se identificar com o convidado, que tem uma realidade semelhante à sua, que conquistou um objetivo semelhante ao seu, e o convidado aqui vai ser sempre gente como a gente, tá? Gente com boleto para pagar, muito plantão para tirar, alguns até organizaram casamento, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? Quase com a mentoria gratuita, é isso que a mentoria faz. Geralmente o mentor tem uma realidade de vida ali, um contexto de vida muito semelhante à vida do mentorando, e o mentor conquistou um objetivo semelhante ao do mentorando e ele sabe quais são as soluções para os percalços que vão aparecendo no meio do caminho. E aqui é exatamente isso, eu vou falar sobre percalços no meio da vida do Gabriel, ao longo dessa jornada que Gabriel enfrentou, e você vai aí se identificando. Antes que você se esqueça, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Se você estiver assistindo pelo Spotify, se inscreve aí na nossa conta do Spotify, no YouTube. Segue lá nosso Instagram, @eu.revisei, tá certo? Curte, manda para o seu amigo que eventualmente se identifique, você acha que vai se identificar com a história de vida aqui do Gabriel. Tá? Isso é o nosso termômetro para a gente continuar esse projeto e desde já, obrigado. Aqui também quero agradecer a presença do nosso primeiro convidado, não poderia ser diferente. Obrigado, Gabriel, por ter cedido um pouco do teu tempo. A gente sabe que essa semana não está sendo fácil para tirar um pouco do seu tempo. Para quem não sabe, Gabriel vai casar sexta-feira e aí ele tirou um tempinho, então me sinto muito importante aqui pela sua presença, viu, meu amigo? Galera, eu sou o Gabriel, sou residente de clínica médica junto com o Vitor. A gente vai começar uma conversa aqui. O menino aí é bom demais, viu? Vamos lá. O Gabriel, gente, só para vocês terem ideia, tá? É uma máquina, tá? Simplesmente, além de, enfim, é um excelente residente, sou prova viva disso. Tava presente em todas as nossas resenhas, nossas reuniões sociais. Lá em casa tinha uma quinta noite sagrada que a gente se reunia para não surtar na residência. Exatamente. E aí o Gabriel nunca faltava também, sempre ia para os seus plantões, tinha seus plantões fixos também. Então, para você que tá com receio de entrar na residência porque não vai conseguir pegar plantão, o Gabriel também sabe que isso é possível. E não somente é possível, como organizou um casamento, né, Dona Laís Brandão, que acabou de entrar aqui, e como também teve resultados super expressivos na residência. Ele passou do Dante Pazzanese, que é uma das maiores instituições de cardiologia do Brasil, na Unesp, na SUSE, no Enare, passou na UNB, e agora está aguardando o resultado do INCOL. Então não teria pessoa melhor para começar esse projeto. E obrigado, Gabriel, viu, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. E aí, Gabriel, me conta aí como é que foi um pouco dessa preparação, quais foram os teus percalços ao longo desse caminho, o que é que tu elencaria aí pra gente? Assim, primeiro decidir o que a gente vai fazer, né? Sim. Cardiologia sempre esteve presente comigo, eu acho que desde o começo da faculdade eu sempre pensei em fazer cardiologia. A gente acaba se interessando por outras especialidades, mas no final prevaleceu essa mesmo, né? Então, assim, primeiro vou fazer cardiologia. Aí, onde eu vou fazer cardiologia? Peraí, desculpa te interromper, tu já decidiu que ia fazer cardiologia? Foi na graduação, foi na residência? Porque muita gente termina a residência, chega ali perto da prova não sabe e ainda não sabe se é hemato, se é geriatria, vai geriatria, cardio. Não. Então tu já entrou na residência de clínica já? Entrei pra fazer cardiologia. Pra fazer cardiologia. Pensei, vou fazer clínica médica porque eu quero ser cardiologista. Perfeito. Então, desde a faculdade, ainda menti um pouquinho que queria fazer anestese, depois menti um pouquinho psiquiatria, mas aí veio o que sempre estava dentro do coração, que era fazer cardiologia, né? Sim, E aí eu já entrei pensando nisso. Aí esse ano, vamos fazer onde? Onde eu vou fazer cardiologia? E aí a gente
tava já alguns aninhos de namoro, né? Aí eu falei, rapaz, vou casar, vou ter que casar. A mulher vai querer cortar minha cabeça. Mas aí a gente decidiu casar e aí ficou meio naquela, vou fazer a maior quantidade de provas possíveis, porque ela também vai fazer residência. Sim. E aí a gente vai fazer e onde der junto a gente vai. Tu tinha algum número, assim, cabalístico? Ah, vou fazer 3 provas, 5 provas? Ou como foi teu critério de seleção da quantidade assim, de provas? O Enari, né, pela questão de estar aqui em São Luís, tem residência de dermatologia aqui, que é o que a Laís quer fazer. E aí, vou fazer aqui. Fortaleza, porque é bem pertinho de casa. E São Paulo, porque não tem como não fazer provas em São Paulo, né? Sim. São as referências em cardiologia e em outras especialidades também. Então aí a gente foi vendo o que dava pra gente fazer junto. E aí a gente foi ajustando e foi fazendo as provas juntos. Perfeito. Então tu alinhou um contexto aí, né? Tanto da Laís, né? Da questão das instituições que ela prestaria, com as tuas, o que casasse ali no final, tu faria tua decisão, né? Isso. No final das contas. Show de bola. Isso é o interessante, né? Porque não existe um caminho único, não existe um único caminho certo. Isso é muito importante pro pessoal de casa também ter essa perspectiva, que existem pessoas de realidades totalmente diferentes. Existe gente com filho, existe gente com uma demanda familiar que não pode se mudar, existem pessoas que não são solteiras e colocam ali a vida profissional, tem esse privilégio de colocar a vida profissional em primeiro lugar e poder se deslocar, tem essa liberdade geográfica. Isso é muito interessante, né? Importante. Então assim, cara, que massa tá na tua posição de poder escolher, né? No final das contas, tá nesse perrengue agora, nesse perrengue chique de... Que dúvida, né? E deixa eu te perguntar. Isso eu acho que pode ser uma dúvida do pessoal de casa, é uma dúvida que eu também tenho, mas depois de 8 anos aqui em São Luís, pelo menos, né? Foi a graduação, agora a residência, agora tu vai mudar de cidade, né? Vai para São Paulo, um contexto de vida totalmente diferente. Como é que tu enxerga isso? Dá um frio na barriga? Isso te dá um ânimo? Como é que tu vê? Qual é a tua perspectiva? Dá um frio na barriga porque a gente é totalmente desconhecido. Claro, a gente vai, visita, foi fazer as provas e tal, mas como é que é a realidade do local, do serviço, a gente é uma incógnita. Então é muito difícil. Eu acho que seria mais difícil se eu fosse sozinho, mas graças a Deus vou casado, vou com a minha esposa, então a gente vai poder dividir as dificuldades, as conquistas e tudo mais. Então eu acho que pelo menos por aí vai ser um pouquinho mais tranquilo, né? Sim. Mas ainda assim dá um friozinho na barriga porque não sei o que vai acontecer. Imagina. A gente vai até para trabalhar, porque, né? Não tem como ir para lá sem trabalhar. Exatamente. Isso aí é uma necessidade. Isso também é um ponto que com certeza muita gente se questiona em casa. Cara, acabei de terminar a residência. Na residência muitas vezes não dá pra gente trabalhar, não dá pra fazer pé de meia. É um privilégio quem fala de reserva. Eu acho tão chique quem fala de reserva de emergência. Rapaz, isso é chique demais. Né? Porque o residente, a reserva dele... A minha já está comprometida. A de 2029 já está comprometida, a reserva de emergência. Exatamente. E como é que foi tua organização? Pode falar que a vida... Vou falar aqui o ponto preto no branco. Como é que foi essa questão da tua organização financeira? Quanto que tu acha que é o mínimo para pelo que tu já pesquisou, com certeza tu já pesquisou, quanto que tu acha que é o mínimo para a pessoa levar de reserva para ali para ficar confortável no começo da residência, ou só a passagem? Passagem, a cara é a coragem, né, como o pessoal diz. Como é que foi tua organização? Assim, eu provavelmente vou começar a residência no Dante, né, então a gente pesquisou locais lá perto do Dante e tudo mais, para poder se deslocar de uma forma melhor, né. Sim. A gente vai levar o carro e tudo mais, mas de preferência é não usá-lo, né? E assim, aquele localzinho ali na Vila Mariana é bem complicado, o valor dos aluguéis são bem altos. A gente conseguiu um aluguel próximo do Dante, né? Uns 500 metros mais ou menos. Mas é um valor expressivo. Eu acho assim, se a pessoa pensa em não trabalhar por pelo menos 3 meses, contando com a bolsa... Depende do estilo de vida também que a pessoa leva, né? Sim. Ela tem que levar pra ficar sem trabalhar 3 meses, eu acho que uns 15, 20 mil. Assim, pra começar a pagar o aluguel Pra segurar ali no segurar uns 3 primeiros meses. Ali, né? 6 primeiros meses vai ter que segurar com esse valor. Assim, não é um valor pequeno, pelo menos eu não acho, né? Sim. Pra a 3 gente tá meses. falando de São Paulo, né? E aí... Eu estive hospedado lá em São Paulo recentemente também. E
que era isso. Eu acho que esse estúdio era uma mansão 3 perto mil de onde eu reais. tava. 3 3 mil mil, reais. 5.500. Um coisinha desse aqui, Exatamente. 5.500 o mês, ficava ali na Vila Clementino, Sim. próximo ao Parque Ibirapuera, né? Mas não era o bairro mais nobre da cidade, mas ainda assim, mesmo com um local tão pequeno, era bem caro, né? Mas, falando assim de realidades, isso me lembrou de uma situação que aconteceu até recentemente. Hoje em dia, como eu falei, né, existem muitos contextos de vida e existem pessoas que enxergam a residência de prismas diferentes, né? E recentemente até ouvi de uma mãe falando para a filha estava se formando em medicina, e ela falou na nossa frente, da minha namorada, falando que residência era para quem era rico, né? Era para quem era de classe social favorecida, porque não tinha conta para pagar, porque, enfim, quem não sabe, a bolsa de residência é R$3.600, né? Não dá nem para pagar o aluguel de São Paulo, que eu falei. E a mãe falou isso. Então, assim, eu acho que tu, na verdade, é o favorecido, né? Tu tem cara aí que passa o Réveillon na lancha em Angra dos Reis aí. Né? Me conta aí, como é que foi pra se organizar durante a tua fase da residência? Dá pra fazer se não for da classe social favorecida? Como é? Não, é assim, vai depender de cada realidade, mas assim, vou falar um pouco do que eu vivi, né? Assim, a minha família não tem, assim, essas condições todas de me bancar, né? Fui ter meu primeiro carro depois que eu me formei, então eu comprei o meu carro mesmo. Então, assim, é a bolsa, aquele valor. Graças a Deus ainda consegui. Priorizei também morar aqui em São Luís, fazer a residência de clínica médica aqui, para poder fazer os meus plantões e ficar na casa dos meus pais. Mas, assim, era a residência, 60 horas semanais e mais pelo menos 1 ou 2 plantões por semana, né? Então a tua média era mais ou menos isso, 1 ou 2 plantões. 1 ou 2 plantões por semana. E aí sempre noturno, e aí a gente fazia aquelas horas viradas, né? Sim. Final de semana, no R1, depois que a gente foi melhorando com o R2. Mas sempre com 1 a 2 plantões por semana para poder ajudar a pagar o carro, pagar minhas coisas, né? Que aí, a partir do momento que você se forma, fica até um pouquinho complicado pedir pros pais ficar te bancando. Mas também não é uma coisa assim de gente que tem condições, né? A gente consegue se virar. Acaba que no final das contas a gente tem que encontrar um meio termo ali, né? Tanto de não dar tantos plantões para poder aproveitar a residência, né? Porque, enfim, é um momento que a gente está em treinamento, então a gente vai enfrentar aquela especialidade o resto da vida. Então é um momento que a gente tem que levar, assim, a sério e aproveitar o momento que a gente está ali na instituição, no hospital escola, como também, ao mesmo tempo, a gente tem uma vida, né? Exato. A gente tem contas, os boletos não querem saber qual que é o contexto de vida que a gente tem que dar o jeito. Show de bola. E aí a gente gasta também, assim, para se deslocar, a gente vai precisar se deslocar para poder trabalhar, vai precisar se deslocar para ir para a residência, vai precisar comprar alguma coisinha para se especializar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, e essas coisas não são tão baratas, né? A gente precisa o tempo todo estar se atualizando, então... Com certeza. E te perguntar, assim, voltando um pouco mais agora para a tua preparação, né? Como era que funcionava, assim? Tu tinha alguma meta de questões por semana? Tinha uma organização, assim, um planner que tu colocava ali? Não, vou fazer isso tais dias da semana, segunda a quinta eu vou fazer as questões, no final de semana eu vou assistir as aulas. Como é que tu se organizava ao longo da tua semana? Como é que tu fazia teu cronograma? Assim, depois que a gente começou, né, esse ano de 2023... Sempre tem as aulas, vão se acumulando um pouquinho, né? No começo do ano é normal a gente deixar passar. Mas a gente tem que ir atrás. Aí eu assisti as aulas. Primeira coisa da semana, assim que elas eram liberadas, eu tentava assistir as aulas. Então eu assistia as aulas e em seguida começava a fazer questões. Eu tentava fazer de 400, 500 questões por semana. Era a basezinha para poder eu ficar sempre revisando e vendo as questões novas, né? Sim. Então, revisava as questões que eu já tinha feito, então que os aplicativos mostravam, né? Que eram para eu fazer. E aí, em seguida, fazia as questões do
da semana, né? Correspondente à semana. Mas era dessa forma. Então, a primeira coisa que eu fazia na semana era assistir as aulas e em seguida o resto da semana era fazer questões, até chegar... Então, tu deixava ali, por exemplo, se a aula era liberada na segunda, tu usava ali a segunda... Segunda, no máximo, a terça-feira para poder pra fazer. terminar todas as aulas. Então, só aula na segunda e terça. Isso, eu tentava fazer assim. Só, né? perfeito. Aí depois que acabaram as aulas, era só questão o tempo E aí todo. tu fazia o restante da semana em questões. Em questões. E revisões também? Como Sempre... na verdade, eu não assistia as aulas anteriores, mas eu tentava revisar pelas questões mesmo. Pelas questões. Então, eu usava as questões para poder revisar os assuntos que eu tava necessitado, né? Entendi. Então, E tua meta de questões por semana? era 400, 500, no de mínimo, 400, assim. 500 no mínimo. Perfeito. Era. É um número muito bom. Era né? desse jeito, porque... Isso tu conseguiu fazer a partir de que mês? Aí é que tá, né? No começo do ano foi um pouco mais difícil pra fazer, mas julho, por aí, eu já tentei pegar um pouco mais pesado, né? Sim. E aí tentar ir em cima pra poder buscar um pouquinho que já tinha deixado passar, né? Isso é muito massa de saber, Gabriel, É. porque muita gente chega assim em março, aí não consegui dar, não tô no meu melhor ritmo agora, vou desistir da residência. Não. O cara desiste desacreditando em algo que ele nem sabe como é que vai ser o desfecho, e trazer histórias como a do Gabriel aqui, que, enfim, a gente falou quase que toma o podcast todinho da quantidade de lugares que ele passou. Mas olha só, ele começou em julho, assim, a pegar o ritmo mesmo, e foi suficiente. E assim como o Gabriel, eu conheço outras pessoas também que começaram tarde, a gente tem R+, e começaram ali em agosto, e também estão no Incol hoje, e estão em lugares muito bons, porque eu acho que a minha visão que eu tenho da jornada para, não sei se tu concorda, a jornada para preparação é uma maratona, mas que o sprint final ali, aquele gás final é muito importante, né? Eu acho que é a parte mais importante da preparação. Ah, que show, cara. E aí, como era que funcionava essa questão das tuas revisões, né? Tipo, era pelo aplicativo que tu fazia, ou tu tinha isso num planner para saber como é que tu ia revisar? Assim, eu sempre fui atrás de planners e tal, mas assim, achava até um valor um pouco elevado, né? Tem alguns que são bem caros, eu achava bem Achava caro. de quanto? 3.000, 2.500, aí eu achava assim um valor... Com certeza. Era um a bolsa, alto, né? Era a bolsa da residência que eu tinha que pagar pra poder usar esses planners, né? E aí, assim, eu tentava fazer, lembrando mesmo, anotando qual era as questões que eu precisava revisar, qual que eu tava indo melhor, qual que eu tava indo pior. Era um pouquinho trabalhoso que eu tinha que fazer por mim mesmo, né? Sim. Então, isso daí era um pouquinho mais complicado. Mas assim, depois de um tempo a gente vai se acostumando, vai vendo que tá errando mais e aí vai fazendo as questões baseadas nisso também. Então, revisando o que tava errando mais. E aí foi nisso que eu fui conseguindo melhorar um pouquinho mais as pontuações, simulados, essas coisas assim. Perfeito. Nas provas mesmo. Entendi. Então, assim, pelo que eu vi, tua preparação teve duas fases ali. Teve uma fase mais no começo, tu se adaptou ao teu cursinho ali que tu fez, e uma parte mais no final, né? Aliás, uma parte que começou de fato ali, de julho pra frente. Eu quero saber agora, assim, da tua reta final. Quando foi que começou tua reta final e se mudou alguma coisa na tua estratégia? Ou não, eu já tinha essa meta ali de começo de julho, já eu consegui manter a constância até o momento da minha prova. Como é que, para quem está assistindo esse vídeo, mais próximo das provas, para a pessoa ter um norte mais ou menos de como fazer? Assim, começou as provas bem cedo, né, esse ano. Esse ano começaram as provas em outubro. O primeiro foi o ENARE. Então, assim, em outubro eu já estava fazendo mais questões e deixando um pouquinho de ver as aulas, né? As aulas até ficaram um pouquinho menores, aí era mais rápido de olhar. Mas quando chegou nos 15 dias anteriores de cada prova que eu ia fazer, 15 é uma semana, porque dependia muito, que às vezes ficava muito perto uma da outra. Eu começava a fazer as provas da instituição. Então, chegava perto do ENARE, comecei a fazer as provas do ENARE que estavam disponíveis. Chegou da Unesp, foi a mesma coisa. Fazia as provas da Unesp que estavam disponíveis. Mas o que era perto para ti? Era na semana? 15 dias a semana mesmo, né? Deixava as provas mais recentes para fazer. Fazia quantos anos? Todo dia era uma prova. Então, segunda era uma prova, terceira uma prova, quarta uma prova, quinta uma prova. Claro, depende da quantidade de provas disponíveis, né? Por exemplo, a ENARE não tem muitas. Não tinha tantas. Mas aí eu tentava fazer as que tinha e as provas mais parecidas, né? Sim. Que era mais próximo da instituição. E aí pegava e fazia toda semana, todo dia, uma prova,
pra poder pegar a alma da prova, porque é diferente. Isso fez diferença pra ti? Fez diferença, porque, por exemplo, uma prova que a gente não tinha conhecimento, que foi o Dante, né? Uhum. Não tinha nenhuma prova parecida com o Dante, porque era Que primeiro mudou a ano banca. da banca. Então foi um pouquinho mais difícil, porque eu não tinha conhecimento de como é que seria a prova, tem alguns assuntos que cada banca aborda mais, então a gente foca mais um pouquinho nesses assuntos. E aí do Dante foi tipo, vou ter que ir com o que tem aqui. E Porque aí já tem o prévio das outras, né? as outras a gente já sabe mais ou menos, vai cair uma questão de PBE, vai cair uma questão de pré-operatório, pronto. E aí a gente conseguia olhar mais ou menos como é que seria. Sim. Mas aí... Esse é um ponto também chave na preparação, que eu acredito, porque e também que muita gente enxerga de uma forma que eu não acostumo olhar, que é o seguinte: a pessoa enxergar a prova antiga como uma oportunidade ali de ela se avaliar, será que eu passaria tal ano? Né? E eu acho que a visão não deve ser por aí. Não. Porque, na verdade, quando você chega ali no momento de fazer aquela prova, você com certeza já fez pelo menos metade daquela prova nos blocos que você veio estudando. Estudou, como tu falou, pré-operatório? Com certeza vai ter questão da USP ali no meio, na hora que tu for fazer a prova, tu já vai ter feito aquela questão. E aí teu resultado, ele vai ser superestimado. Então, você vai olhar ali pro resultado, eu passaria tranquilo aqui nesse ano, mas na verdade, e aí você acaba ficando acomodado, mais tranquilo, mas não funciona bem assim, pelo menos ao meu ver, na minha opinião. Não, concordo. Eu acredito que a prova antiga serve para você entrar na cabeça do examinador, saber como é que ele pensa, o que é que ele quer que você responda. Quais são as pegadinhas que tem ali, Quais que ele são as sempre pegadinhas. coloca. E toda banca, ela tem um perfil, né? Tem um perfil diferente da outra. Do Enário é totalmente diferente da USP, que é totalmente diferente da Unifesp, da Santa Casa. E é importantíssimo você entrar nesse espírito, nessa alma, como tu falou, do examinador. Perfeito, cara. E como tu falou, fez uma vez as provas antigas antes da prova, né? Perfeito. Porque tem gente que também começa no começo do ano, então só para vocês verem que dá. Dá certo. Dá, né? E Gabriel, uma coisa, a gente sabe que também nem todo rodízio tu vai ter todo o tempo do mundo ali, né? Vai terminar 10 da manhã, vai ter o restante do dia livre. A gente vai ter aqueles rodízios que vai ter rotina de manhã, ambulatório à tarde, ambulatório super lotado, termina 7 da noite. Plantão noturno. Como é que tu se organizava, para quem tá na residência agora, saber mais ou menos como tu fazia nos rodízios mais pesados? Até mesmo no mês da prova, foi o de outubro, né? No caso do Enário. Eu tava nos rodízios mais pesados, eu acho, para todo mundo da residência, que é inclusive da cardiologia. Que é muito paciente, Nossa. É muita pendência, muito... O ambulatório é sempre lotado. Então a gente tinha ambulatório todos os dias, enfermaria todos os dias pela manhã. E aula para apresentar. Aula para apresentar toda semana. E aí acaba que nesse mês do Enari, inclusive, foi um dos mais puxados da residência. Então o que eu tentava, eu chegava às vezes mesmo, como já estava próximo da prova, tinha pouca aula para assistir, eu tentava fazer as questões ali. Manter a constante de fazer questões. Não importava quantas eu ia fazer. Mas assim, eu tinha que me sentir bem fazendo algumas questões, né? Nem que eu fizesse 30, 40 por dia. Eu sei que, assim, como o rodízio já estava sobrecarregado, se eu me sobrecarregasse mais um pouco para a prova, eu ia conseguir ter capacidade de fazer alguma coisa digna, né? Uma coisa que desse algum resultado. Então... Mas mesmo assim, sabia que se eu deixasse de mão, não ia conseguir o resultado que eu queria. Então, era tentar fazer a quantidade que me deixasse satisfeito, mas também não ultrapassar a linha do cansaço, né? Sim, porque se eu ficasse cansado, eu ia olhar a questão, ia fazer, ia errar, ia ficar mal comigo mesmo, porque eu errei a questão, que era fácil, e aí ia ficar desestimulado. Ia acabar pegando mais teu psicológico, tu não ia conseguir absorver tanto ali da questão que tu estava fazendo, né? Entendi. Assim, nos rodízios mais difíceis, claro que a gente também tem que pesar que a gente vai se cansar, então a gente não tem que cobrar tanto. Eu acho assim, que a gente não precisa se cobrar tanto numa coisa que a gente tá vendo que tá cansando. Não é uma questão que eu estou deixando de estudar porque eu estou não estou ligando e tal.
É uma Sim. coisa que a gente tem que entender que todo mundo vai passar por isso. acontecer e eu acho que mundo. também você acaba compensando nos rodízios mais leves Exato. também, e isso você vai Exato. encontrando esse meio termo ao longo do ano, né? Sim. Por isso é A a gente sabe que não é uma constância. linha reta, né? A preparação. Vai ter os meses que você não vai conseguir render tanto, mas nos meses que tiver mais tranquilo, você dá o gás Dá o ali, gás. né? Acredito que também uma via que a gente possa usar nesses meses mais difíceis seja um meio mais rápido, como flashcards Sim, ali para é revisar, importante. né? A gente conhece bons flashcards que dá pra gente fazer ali no intervalo do almoço, qualquer coisa fazer. E só aquele contato que a gente já tá tendo com aquele assunto, Fica estimulando. aquilo já fica estimulando, né? Perfeito. Concordo. Gabriel, eu sei assim que tua preparação, teus resultados e tua preparação assim não poderiam ser melhores, né? Com esse tanto de resultado positivo Sim. que teve. Mas se tivesse alguma coisa, se tu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, tu mudaria alguma coisa? Não, ok, eu tive o resultado que eu tive, mas talvez se eu tivesse feito dessa forma, teria sido ainda mais fácil, teria sido ainda mais fácil não, mas teria me ajudado ainda mais a chegar lá. Teria algum ponto assim que tu mudaria? Talvez a organização das questões mesmo, de revisão. Porque, como eu te disse, eu fui aprendendo a fazer com o tempo, né? Então, Sim. já comecei assim em julho, ok. Mas talvez se eu tivesse organizado melhor, talvez eu teria visto alguma coisa melhor, né? Algumas coisas deixaram passar, algumas questões assim que a gente deixa a desejar. Mas eu acho que revisando, a gente fazendo as questões que a gente tem disponível, porque a gente tem um banco de questões enorme aí, que a gente consegue com alguma facilidade. Eu acho que a pessoa consegue atingir o que ela tá procurando, né? Mas eu acho que a organização dessa questão de revisar é muito importante, porque assim, é bom a gente saber de tudo, né? Mas na medicina não tem como a gente saber de tudo para fazer uma prova. Então a gente tem que saber como é que a banca funciona, quais são as questões que vão mudar um pouquinho mais a tua pontuação, né? Então seria mais tu mudaria ali tua forma como organizou as revisões, né? Isso. Perfeito. E de positivo, o que é que tu viu assim que não, isso aqui que eu fiz foi o que mais me ajudou? Teria alguma coisa que tu elencaria que tu falaria, galera, eu fiz isso e recomendo porque foi o que me deixou na frente. Eu acho que responder questão todos os dias. Então, ser constante. Ser constante. Ter pelo menos um mínimo de questões por dia para poder fazer. Como a gente disse, claro, vai ter dia que vai ser mais, tem dia que vai ser menos. Mas o fato de você colocar a meta ali já dá um norte pro teu dia para tu não ficar também solto, né? Solto, Até porque você vai, pelo menos eu me senti assim, mal quando eu não fazia, né? Então, se eu pulei um dia, já não fiz umas questões assim, podia ter feito melhor e tal, mas eu acho que colocar na cabeça que a gente tem que ter uma constância de estar fazendo alguma coisinha, ver um flashcard, fazendo uma questão, já é importante para a preparação. Então, eu acho que isso é um ponto legal. Excelente. E assim, Gabriel, eu não sei se aconteceu contigo, né? Mas tu passou em instituições gigantescas, né? Assim, tá aguardando o resultado da USP, passou no Dante, passou na Estadual de São Paulo, né? Possivelmente isso deve ter balançado tua perna em algum momento, como balança de qualquer pessoa que olha para uma instituição assim e coloca em xeque ali a sua capacidade. Então queria que, para a gente finalizar aqui esse momento, mandasse uma mensagem pro pessoal de casa que queira atingir o mesmo objetivo que tu atingiu. Uma mensagem que tu mandaria, qual que seria? Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? A gente não chegou onde a gente está à toa, a gente não passou pelas dificuldades que a gente passou à toa. A gente foi criando condições de poder chegar onde a gente está e a partir disso a gente vai montando por tijolinho a nossa estrada. Então eu acho que todo dia colocar esse tijolinho é muito importante. Então a gente tem que entender que a gente é capaz e a gente depende da gente. Então a gente não precisa ficar olhando, o meu concorrente estuda, faz 100 questões por dia. Não, a gente depende da gente e do nosso esforço. Então se cada um se esforçar, claro, se organizar e ter como foco a aprovação, né? Que a gente está conversando, ela vai chegar lá. E no tempo certo, né? Acho que cada um também tem seu tempo. Perfeito, perfeito. Acredito assim que todo mundo que queira chegar onde tu chegou passou por onde tu estava há um ano, né? Então assim, há um ano tu
com certeza não está no nível de conhecimento técnico que tu está hoje. Então todo mundo vai passar invariavelmente por essa escadinha, Sim. né? Alguns vão demorar um pouco mais porque tem um contexto de vida mais limitante. Exato. Outros vão ter um privilégio, eventualmente, de estudar o dia todo, vão chegar um pouco mais rápido, mas todo mundo no seu tempo, todo mundo chega, se quiser, né? Se tiver isso como propósito, né? Sim. Então, Gabriel, que muito obrigado pelo teu tempo. A gente sabe, a gente tem uma testemunha aqui, que é a tua esposa, que essa semana não tá fácil, né? Então, desde já, muito obrigado, felicidades, que Deus abençoe tua vida agora em São Paulo, que Deus abençoe a união de vocês. Eu sou um eterno fã, número 1 de vocês, tá? E vou estar por aqui assistindo. Não é à toa que é padrinho, né? E tive a honra de ser padrinho. Não podia recusar esse convite, não né? Pode. Meu querido, obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Seu lindo. Então, gente, não esqueça, tá? Se você gostou desse projeto, desse podcast, é a nossa estreia. Mas se você acha que tem alguém que se identifica com a história, com a história do Gabriel, não esquece de compartilhar com essa pessoa. Não esquece de curtir, comenta aí se você tem alguma dúvida sobre a trajetória do Gabriel. O Gabriel vai comentando aí ao longo do tempo, tá bom? E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @eu.revisei. Um abraço.